Olá, amores! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Seja Luz Baralho Cigano. Para você que não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a G do Baralho. Se você está chegando agora aqui no canal, desde já te convido para se inscrever e ativar o sininho na opção todas, para você ficar por dentro de todos os vídeos postados aqui no canal. Para quem já é inscrito, meu grande beijo, meu forte abraço, a minha gratidão imensa a todos vocês. Vamos fazer a leitura de hoje, lembrando que é uma leitura coletiva, adapte para a sua realidade, pegue aquilo que for para você, aquilo que você sente que não é para você, lança para o universo porque vai servir para o coleguinha. Gente, andei um pouco aqui sem conseguir postar, tá? Mas tenho aí, né, um panorama de leituras que vão saindo, tá? Durante a semana. Não tive tão presente porque eu tô ativa lá nos atendimentos particulares. E aí, como eu vou atender até o período para quem tá assistindo, né, nesse período do Réveillon, né, eu vou dar uma pausazinha ali, porque não tem como, né, fazer leitura e tal. Então, eu tô por lá, tá? Então, se você deseja fazer a sua leitura particular comigo, ainda temos vagas até essa questão aí dos festejos, tá? Só vou dar uma pausa no período, acredito que na véspera e no dia 1º, tá? E se brincar no dia 1º eu já tô aqui de novo. Mas é isso aí. O tema da leitura é por que ele ou ela se mantém afastado e o que você precisa e merece saber hoje. Então vamos saber por que essa pessoa ainda se mantém afastada e o que você precisa e merece saber hoje. Se essa leitura de alguma maneira te ajudar, peço que contribua deixando o seu like, seu hype, o seu comentário, podendo ser um coraçãozinho, um emoji, um ponto, uma vírgula, para ajudar aqui no engajamento do canal, tá? Para leituras particulares comigo, a grande maioria já sabe que no primeiro comentário fixado vai estar o meu contato de agendamento e atendimento, como também na descrição dos vídeos. Então, temos duas opções de escolha. A primeira, a hematita, a segunda, a ágata de fogo. Se precisar, pause o vídeo silenciamente para que você escolha uma das duas opções, ou se preferir, você pode estar assistindo as duas leituras para ver qual que fala com a sua situação, tá? Então é isso, vamos para a leitura para quem escolheu a primeira opção. Vamos lá, para quem escolheu a primeira opção de leitura da hematita, vamos saber por que ele ou ela se mantém afastado ou afastada de você e o que você precisa e merece saber sobre essa situação no momento, tá? Lembrando que é uma energia atual, não é uma sentença, as energias mudam, por isso que estamos sempre atualizando os temas. Quer tirar suas dúvidas numa consulta particular comigo? O meu contato vai estar fixado no primeiro comentário e na caixa de descrição. E também, né, é o único número que eu tenho, tá? É o que tá no primeiro comentário fixado e é o mesmo da caixa de descrição. Então é isso, só reforçando aqui o pedido do like, do hype, do comentário, para ajudar aqui no engajamento do canal. Pega para você só o que fizer sentido, não fez sentido, lança para o universo, porque vai servir para o coleguinha. Eu espero que estejam todos ótimos, ótimos e ótimas. E vamos iniciar aqui a leitura. Vamos saber por que ele ou ela, começando aqui com o oráculo, que essa pessoa continua, se mantém afastada do consulente. Insubstituível. A forma em que você ama nunca pode ser igualada. Essa carta ela traz uma conotação de que essa pessoa acredita que você é uma pessoa que amou muito ele ou ela, né? A ponto de não poder ser igualada. Mas vamos entender aqui um pouco mais, né? Às vezes só a questão do amar
não significa ficar junto ou junta, ou pode ser que essa carta venha trazendo aqui boas notícias para quem quer. Vamos entender, tá? Por que essa pessoa se mantém afastada do consulente? Que o consulente precisa e merece saber agora. Essa pessoa se mantém afastada. Arcano maior dos amantes. Pagenzinho de espadas. 8 de copas. Pagem de pentáculos. Carta que vem de corte, um cavaleiro de espadas. Porque essa pessoa se mantém afastada. Ai, gente, deixa eu tentar encontrar um foco aqui. Porque essa pessoa se mantém afastada. Complementação aqui com Lenormand. Que o consulente precisa e merece saber. Peixes, pássaros, foice, árvore, a carta do cão, do cachorrinho, a raposa, livro, coração. Carta que vinha de corte aqui, o sol. Vamos lá para a leitura. Então, vamos lá, montinho 1. O que é que mantém essa pessoa afastada? O que é que você precisa e merece saber agora no momento, tá? Para quem escolheu a pedra hematita. Quando vem aqui essa carta aqui no oráculo, né? Insubstituível, a maneira como você ama é incomparável. O que é que acontece aqui? Se essa pessoa considera esse fato, tá? Que a forma como você ama é incomparável, é uma pessoa que tem essa consciência, tá? De que entre você e a pessoa houve, e para alguns casos ainda há, sim, a questão do sentimento, tá? A questão ali da paixão, da química, da intensidade, da atração, que fez com que vocês ali, né, se conectassem. Só que aqui, tá? O que mantém essa pessoa afastada, e o que você precisa saber agora, é que, pelo que eu tô vendo aqui, é uma pessoa que ela não olhou para a questão do amor a princípio, tá? Do amor, do sentimento, ou daquilo que vocês estavam criando. Aqui foi uma pessoa que provavelmente agiu de uma maneira um pouco precipitada e imatura. Por quê? Porque aqui é uma pessoa que abriu mão, tá? Da situação por questões onde ele ou ela priorizou a razão, tá? Sejam elas interferências ou questões ali, né, de vida. Então aqui o que mantém essa pessoa afastada é que é uma pessoa que é um pouco aqui orgulhosinha. E eu vou dizer aqui para vocês o porquê. Porque mesmo distante, mesmo essa pessoa está tentando vislumbrar outros horizontes, né? Tá tentando ainda não olhar tanto para os sentimentos, mesmo ainda os tendo. Essa pessoa sabe que para retornar vai ter que lutar para
ter você de volta novamente, vai ter que lhe pedir uma desculpa, um perdão, vai ter que se mostrar uma pessoa mais pronta, madura, tá? Então aqui, provavelmente, o que está mantendo essa pessoa afastada é uma pessoa que percebeu que você estava ou tinha, né, um sentimento muito profundo por ele ou por ela. E que ele ou ela, tá, é uma pessoa que estava despreparada, não estava disponível afetivamente. Não pela questão do sentimento, mas pela questão da postura de manter um compromisso, um relacionamento. Acredito que é uma pessoa que, né, recebeu muito amor, carinho e afeto ali de você. Só que na primeira oportunidade, na primeira raiva ou birrinha, tá? A pessoa ia embora, cortava a conexão, fazia pirracinha, ou dizia que não voltaria jamais, que tinha outras oportunidades, e isso se deu o quê? A pessoa concretizando, tá? Ou vocês fazendo isso, não aguentando mais esse tipo de dinâmica aí de interação. Então aqui o que mantém essa pessoa afastada é uma pessoa que, por mais que ainda goste de você, sabe que tem que ter coragem para te procurar, pedir desculpa, voltar atrás e decidir pelo sentimento, tá? Ter maturidade para tentar novamente outra vez. Então, aqui é aquele tipo de pessoa que também tem um certo medo ou receio de que ele ou ela escolha por você ou pela situação entre vocês e você rejeite ele ou ela, tá? É uma questão aqui de uma pessoa que, para muitos casos, abandonou você no momento em que você precisava muito dele ou dela, no momento em que as coisas entre vocês estavam ali para se estruturar, para evoluir, e a pessoa abriu mão, tá? Por quê? Porque para essa pessoa, ele ou ela teria, tá, que ter mais preparo para manter a conexão entre vocês, tá? Então, para essa pessoa, é algo que ele ou ela considera desafiador. Eu vou logo cantar aqui uma pedra, né? Como diz a história. Essa expressão não sei nem o que significa. Eu acredito que cantar uma pedra é bater a real, tá? O intuito é esse. Não sou tão moderna. Aqui é uma pessoa que ainda, tá? Stalkeia, não tem rede social, tá bloqueado, me bloqueou. Gente, tá? Stalkear existe várias maneiras. Existem aplicativos, sei lá, quem quer dar um jeito, arruma ali uma maneira, pode perguntar para você ali, de você para terceiros, caso tenha essa possibilidade, tá? Se não fez, tá doida para fazer isso, para ver se ainda há campo de retorno, tá? Para ver se ainda há campo de tentar algo com você, tá? Por quê? Porque aqui é uma pessoa que tem também alguns planos e projetos de vida ou uma mentalidade ali diferente da sua, dos seus propósitos. Só que o que acontece? É uma pessoa que acredita que a maneira em que você amou, tratou, a maneira em que você levou essa situação foi de uma maneira genuína. E é uma pessoa que está vendo o quê? Não se encontra em qualquer lugar, nem por aí, né? Alguém exatamente igual a você, dessa mesma maneira, desse mesmo jeito, tá? Pode encontrar alguém que tenha, né, outros tipos de qualidades, mas essa pessoa considera que alguma coisa é em você, para ele ou para ela, por mais que tenha N possibilidades e oportunidades, é insubstituível. Isso aqui é uma garantia de que a pessoa vai ficar eternamente com você por isso? Não, tá? Estamos só aqui considerando fatos de acordo com as cartas, com a leitura. Então, já vou logo falando para vocês, né? O que eu vejo aqui na energia do tarô, tá? Essa pessoa,
ela não está totalmente bem resolvida, não. E é justamente isso que mantém ele ou ela distante. Por quê? Porque é uma pessoa que a razão manda ele ou ela seguir com a vida, mesmo gostando. Só que o lado da emoção e o pensamento de que o que poderia ter sido construído entre vocês, caso ele ou ela retornasse, também chama essa pessoa, tá? Ou seja, não se assuste se de repente essa pessoa reaparecer. Pode ser para pedir uma desculpa, para alguns casos, a depender do nível de maturidade da pessoa, seja querendo ali chamar a tua atenção, tá? Para ver se há o quê? Campo. Que campo? Campo dele ou dela se reaproximar, se retratar e fazer uma tentativa, tá? Então, aqui nesse montinho, o que mantém essa pessoa afastada, né? Ainda vejo também umas considerações aqui. É uma pessoa que está muito focada em trabalho, em carreira, finanças, crescimento pessoal, tá? Em estrutura. Então, aqui é uma pessoa que está buscando uma colheita material e financeira. E, para alguns casos, essa pessoa ela acredita que, para voltar para a tua vida, tem que se mostrar uma pessoa melhor, estando ali com a vida dele ou dela pronta, resolvida, tá? Tendo que lhe oferecer para formar um relacionamento ali bonitinho, ou para ajudar a colaborar, a cooperar com a situação, tá? Então, aqui o que mantém essa pessoa afastada de você, também existe aqui questões quanto a essa pessoa ter que fazer cortes de amizades, de opiniões, de pessoas palpiteiras, tá? Então, aqui é uma pessoa que ela olha para você como alguém que ofereceu para ele ou para ela oportunidades, tanto de ter um relacionamento fluido, próspero, como também de ter um crescimento material, pessoal, econômico para alguns casos, juntas, tá? Só que aqui, essa pessoa, para muitos casos aqui, né, para quem está ressoando, é uma pessoa que ela poderia estar olhando para a situação só visando os interesses pessoais dele ou dela, tá? Essa pessoa, ela poderia ter ali alguns planos ocultos que não te revelou, tá? Então, o que mantém essa pessoa afastada é que essa pessoa, ela pode sim ter se associado com pessoas, amizades, família, parentescos, que ele ou ela poderia ter algum tipo de sociedade ou algum tipo de vi uma oportunidade de crescimento profissional, material. Ou existe uma questão de dependência, tá? Aqui, material, financeira. E essas coisas teriam que ser trabalhadas, tá? Então, o que mantém essa pessoa afastada? É uma pessoa que sabe que vai ter que cortar algumas situações, tá? Onde ele ou ela já tem ali sólidas, para olhar para você como alguém que ele ou ela possa expandir a situação. Como assim? Essa pessoa gosta de você em segredo, tá? Essa pessoa ainda tem sentimentos por você, mas não revela. Analisa muito bem que aqui, se ele ou ela tivesse sido uma pessoa mais madura, tivesse analisado a história de vocês com o coração, só apenas pelo sentimento, as coisas entre vocês estariam boas. Tem casos que essa pessoa ela pode ter saído da sua vida porque estava ali querendo focar não no amor, mas no profissional, no financeiro, em estudos, em trabalho. Não queria no momento se comprometer. Queria ter você ali, tá? Porém, no momento ou de uma maneira mais ali casual, prometendo questões de no futuro se abrir amorosamente, afetivamente. Só que essa pessoa começa a perceber que não precisa parar de trabalhar, que não precisa parar aqui os planos e projetos
quando gosta de alguém, que pode sim focar nessas questões de trabalho, de estudos, de crescimento pessoal e também, né, sustentar uma relação afetiva, de maneira ali, falando de comprometimento, tá? Então a lógica dessa pessoa foi, não conseguiria manter o vínculo entre vocês amoroso, onde o foco dele ou dela estava sendo outro, tá? E qual que é a clareza que essa pessoa está tendo? Que você era uma pessoa que completaria ele ou ela em vários campos, em várias áreas. Não só nessa questão de ajudá-lo ou ajudá-la, com conselho, com uma orientação, ou sendo até uma pessoa parceira, amiga, tá? Então essa pessoa se mantém afastada. Passou uma moto. Essa pessoa se mantém afastada, eu acredito que no momento é por conta de vínculos materiais e profissionais que ele ou ela está priorizando, tá? Pode ter mais alguém aqui nesse movimento? Pode. Pode ser ali parceiros, né? Sociedade, ou questões que essa pessoa está almejando muito. Essa pessoa ela pode ter se afastado para se engajar aqui num projeto pessoal, projeto de vida, e talvez vocês estavam querendo algo que ele ou ela achou que no momento não poderia manter, além das próprias idealizações dele ou dela a nível de relacionamento. Então o que mantém essa pessoa afastada é uma pessoa que sabe que vai ter que ali, né, voltar meio que a semear a questão de interação e de comunicação entre vocês, tá? Então aqui é uma pessoa que ela foi muito determinada na hora em que decidiu deixar de lado a emoção, o amor, o carinho, o afeto, tanto dado como recebido, né? Adaptem aí para a questão de vocês. E colocar as razões como prioridade. Tem casos aqui que essa pessoa, tá, se mantém afastada, porque o foco dele ou dela agora é dinheiro, é finanças, é estudos, é conseguir conquistar uma meta. E pode ser que existam terceiros aqui que interfiram, por quê? Porque fazem parte, tá, desse movimento aqui da pessoa. Como também tem casos que a pessoa querendo esse momento de liberdade para poder focar nessas questões financeiras, materiais, para pensar aqui em relacionamento. Então aqui era uma pessoa que na real não queria, para muitos casos, né? O questionamento era: decida-se, né? Vai ou fica? Vai se comprometer ou vai ficar ali enrolando? Vai ali manter a situação ou vai escolher por outras coisas? E pode ser que o que essa pessoa escolheu foi seguir os planos e projetos de vida dele ou dela. Só que é uma pessoa que continua gostando de você, tá? Inclusive, para muitos casos, essa pessoa está vendo que você está prosperando, sem ele ou sem ela, que você continua ali também, mantendo o seu foco, tá? Para alguns casos, né, essa pessoa pode estar se sentindo deixada de lado, porque para muitos você pode estar ali ou pode ter arrumado uma outra pessoa, ou caso você já tinha, ele ou ela acha que você está muito bem com a outra pessoa. Então, em todos esses casos, eu vejo que essa pessoa, ela se mantém afastada, mas não tão distante assim como vocês imaginam, tá? Nesse montinho 1, é aquela pessoa que dá um tempo, né? Mas fica ali ainda rodeando. Para quê? Para no momento certo, no momento propício, onde ele ou ela se sentir pronto, pronta, ou achar que tem caminhos, fazer uma tentativa, tá? Tem casos que essa pessoa ainda está naquela de focar em trabalho, em carreira, finança, amizades ali dando conselhos.
para que ele ou ela te esqueça, para que ele ou ela agora não invista na relação. E essa pessoa, como vem páginas, pode ser sim uma pessoa influenciável, tá? A culpa não é só de terceiros que influenciam, é também dele ou dela que acha que algumas dessas opiniões devem ser seguidas. Só que o fato é, a pessoa não te esqueceu, tá? Pode estar tentando, mas por hora ainda mantém ali algo com você, um plano, um projeto, que ele ou ela não cortou, não soltou, tá? Então aqui é uma pessoa que ainda tem um sentimento por você, olha para essa história como algo que poderia ser sim promissor, mas que ele ou ela não teve maturidade suficiente para poder manter. Teve casos que essa pessoa deu um corte repentino, agiu ali muito mais pela razão. Você pediu para ele ou ela escolher você, né, a situação de vocês e outras coisas da vida dele ou dela, ele ou ela foi lá e escolheu outras coisas. Só que essa pessoa está começando a perceber que o comportamento que teve não foi legal, não foi bacana, tá? E que agora se tornou algo desafiador, porque para muitos aqui vocês podem não confiar mais nessa pessoa. Não confiar que ele ou ela vai vir e vai se comprometer, vai focar em você, tá? Vai ser sincera. Então tem casos aqui que o consulente até pode desconfiar dessa pessoa ser interesseira, ou de ser uma pessoa muito materialista, que só pensa em dinheiro, tá? Que não tá nem aí para amor, para relacionamento. O fato é que essa pessoa, ela tem sim, tá? Uma grande possibilidade de ser uma pessoa que visa muito a parte financeira e econômica. Que se tiver que mexer na estabilidade dele ou dela, essa pessoa acaba deixando o amor de lado. Só que com relação a você, essa pessoa ela também percebe que teve atos aqui falhos. Pode não falar ainda, não expressar, mas essa pessoa vê que você é uma pessoa para se construir algo sério e sólido, tá? Que ele ou ela teria que manter essa situação com base em planos e projetos onde ele ou ela não pensasse só nele ou nela, e sim no casal como num todo. Então, de repente, você tinha um plano, né, até mesmo de prosperar financeiramente, materialmente, e essa pessoa invalidou, ou achou que só o lado dele ou dela, ou a opinião dele ou dela, era aquela que valia. E o que é que essa pessoa está pensando ainda muito? Que talvez ele ou ela não tinha tanta razão assim, tá? E essa pessoa pode querer voltar atrás. Tá muito pensativo ou pensativa naquilo que vocês ou construíram, ou no que poderiam ter construído, caso ele ou ela não tivesse desistido ou deixado você ir embora, tá? Então essa pessoa ainda pode procurar, para alguns casos sim, a leitura coletiva, tá? Inclusive propondo, né? E até querendo se mostrar, olha, venci, consegui aquele projeto lá, aquele plano. Pode perguntar sobre algo também da sua vida pessoal, né? Para ver se existe o quê? Ainda campo para que a situação entre vocês evolua, tá? Agora eu vou deixar aqui, sempre tem os alertas, tá? Se você sabe que essa pessoa, apesar da conexão entre vocês ser forte, e essa pessoa, ela saiu da tua vida porque foi em busca de outras situações, circunstâncias que você deve saber, tá? Onde ele ou ela priorizou, né, uma outra pessoa, um outro alguém, por conta de questões materiais, é aquela pessoa que é isso que segura ele ou ela nessas questões, tá? É uma pessoa que não gosta de perder, principalmente quando se mexe aqui no bolso. E tende a querer, tá? Mesmo ainda tendo sentimentos por você,
não dá continuidade por conta dessas questões ainda. Por ele ou ela saber que seria algo desafiador. E também preste atenção, tá? Em quê? Porque tem casos aqui que essa pessoa tá vendo ou achando que você tá prosperando, que você é uma pessoa que tá com uma condição financeira boa, bacana. E se você já conhece a peça e sabe que é uma pessoa cômoda, interesseira e que não é essa pessoa que busca crescer financeiramente e sim alguém que o ajude, tá? Não só que ame ele ou ela, mas que também colabore financeiramente, contudo, dando suporte e ajuda, também existe a possibilidade dessa pessoa querer retornar para a tua vida. Por quê? Porque não encontrou alguém igual a você, tá? Tem casos aqui de pessoas interesseiras? Tem, tá? Interesseira, só interesseira mesmo, né? Que vai cutucar, que vai ali dar uma de vítima, de abandonado, de rejeitado, pedir desculpa, você é a pessoa ideal. Só que antes disso, tá? Revise. Se é uma pessoa que você sabe que é interesseira, que é materialista e que quer de alguma maneira tirar benefícios do que você tem para oferecer, veja se vale a pena, tá? Manter essa pessoa, porque do mesmo jeito que foi, uma vez pode, né? E de novo, principalmente quando se estruturar, quando se estabilizar, caso os planos dele ou dela não deram certo. Porque em outros casos aqui, é a pessoa que tá olhando a situação, tá? Como algo que tinha muito ali o que render. Como assim? Um casal que juntos ou juntas tinham como prosperar. É aquela pessoa que olha para o relacionamento como alguém que poderia sim crescer financeiramente, amorosamente, em outros graus juntamente a você. E como é que você identifica isso? Quando a pessoa vem de uma maneira clara, comunicativa, cortando as interferências, tá? Tentando realmente semear, provar que está pronta e disponível para colocar em prática planejamentos, tá? A nível de crescimento como casal. Então aqui tem casais que a questão é essa, tá? A pessoa ainda pode, né, querer voltar atrás da opinião dele ou dela, ou ali das questões, e para alguns casos pode ser sim que tenha interferências, né? Um casal que estava prosperando e teve algumas questões ali de fofoca, de parente, de pessoas que para ele ou para ela eram pessoas ou ainda são, né, que tem algum tipo de grau de importância, que deu conselhos para que essa pessoa não investisse agora no amor, fosse pensar em dinheiro de uma maneira única, onde ele ou ela não se doasse, né, financeiramente. Ah, nunca pedi nada a essa pessoa, não preciso dessa pessoa para nada. Tem essa questão da pessoa saber disso, mas às vezes, né, a pessoa para estar com outra, vou dar um exemplo, né? Para manter um relacionamento, requer ter um pouco, pelo menos, de recurso. Recurso para quê? Vou dar um exemplo muito básico aqui, né? Vamos ali comprar um lanche. Se a pessoa não tiver R$ 1 no bolso. Ou então vamos construir algo sério, sólido aqui com base numa estrutura. Vamos construir uma história onde o nosso sentimento se frutifique, onde tenhamos prosperidade. E talvez a pessoa não estava querendo no momento embarcar nessa jornada, ainda estava querendo focar só nas questões dele ou dela, não em dupla, né? Em casal, tá?
Só que o que é que acontece? Tem casos que essa pessoa está olhando que isso foi imaturidade e bobagem da parte dele ou dela. E até se ouviu conselhos referente a isso, a pessoa acha que foram conselhos aqui irrelevantes. Então tá tomando clareza de quê? De que se ele ou ela quiser ter você novamente, vai ter que te propor, tá? Planos e projetos a nível de relacionamento sério e sólido, onde o casal prospere, tá? E essa pessoa lhe vê como pai ideal. Então nem tudo é a questão do interesseiro, tá? É da pessoa lhe ver como alguém interessante. Para quê? Para construir, para prosperar, tá? Para investir a nível de ter um relacionamento onde todas as questões aqui se enquadrem. Só que essa pessoa ainda vê isso como algo desafiador, porque provavelmente, tá? Tem coisas aqui que está muito relacionado a conflitos que ele ou ela pode ter, tá? Com situações externas. Que situações seriam essas? Família. Para alguns casos, sim, pode ter interferência aí, né? Para quem sabe que tem de rivalidade, tá? E essa pessoa sabe que teria que abrir mão, ser totalmente ali ousada, né? Audaciosa, para voltar para a sua vida sem trazer bagunça. E sim para trazer aquela questão do agora vamos crescer juntos ou juntas, tá? Então aqui ainda tem energias de procura, tá? Da pessoa seguir a vida dele ou dela, né? Da maneira que ele ou ela decidiu, mas começar a notar você como alguém que ele ou ela perdeu por imaturidade, precipitação e por não ter colocado potencial suficiente, né, desacreditado do potencial da relação. E está vendo, né, começar a perceber que você é o par perfeito ideal para se manter algo construtivo, tá? Então é isso. Então deixei aqui as opções bem vastas para você se identificar. Não se identificou, tudo bem, lança para o universo, vai falar com o coleguinha, tá? Assistam aí o que é que vai sair na 2. Só me chamou a atenção aqui essa questão, tá? Se você sabe que é uma pessoa interesseira, que a pessoa é daquele tipo, né? Quer dinheiro, não quer saber de amor, e você é uma pessoa que tem uma condição financeira bacana e que pode servir de ajuda para ele ou para ela, é uma pessoa que você deve ter cuidado, tá? Inclusive, com essa pessoa querer crescer às suas custas, seja do seu dinheiro, dos seus ensinamentos, da sua estabilidade, da sua estrutura, para quando ele ou ela tiver de vida pronta, não ir embora de novo. São casos bem específicos. Não é para todo mundo, mas para quem for vai sentir, tá? E tem outros casos, como já foi dito, né? Que essa pessoa ela escolheu abrir mão da relação porque achou que no momento era algo desafiador. Ia ter que investir, ia ter que ser uma pessoa ali que estaria entregue e preparada por inteiro. Só que para muitos aqui vocês criaram memórias, vivências, tiveram planos. E essa pessoa ainda pensa nesses planos. Que se ele ou ela fizer um movimento de voltar atrás, de fazer os ajustes corretos e de abrir mão também de algumas coisas para estar com você, pode ainda ter um desenvolvimento aqui na questão, na situação. Por quê? Porque você é aquela pessoa compatível a ele ou a ela, que tem planos aqui que podem até divergir, mas se juntar direitinho e for algo bom para ambas as partes, pode dar muito bom, tá? Então ainda tem, para alguns casos, energia de procura, de pedido de desculpa e de retratação. De agora a pessoa mais preparada, mais pronta, né? Mais madura, querer ali voltar a
investir na situação entre vocês, tá? Agora, aqui tem casos, como já foi dito, né? Que é uma pessoa que pode ter abrir mão da situação entre vocês para ir se aventurar em algo que ele ou ela ambicionou. E aqui não tem como fugir. É algo material, é algo financeiro, tá? Pode ter optado ou escolhido, ou por essas questões materiais, sozinho ou sozinha, ou com família, amigos, tá? E para alguns casos, né? Para quem já sabe, pode sim ter sido com uma outra pessoa. Essa pessoa ainda, tá? Pensa, lembra, gosta de você. Nesse quadro aqui, nesse caso, que existe uma outra pessoa, mas sabe que para voltar, né? Para retornar, tem que se desfazer de todas essas questões, teria perdas e é aquele tipo de pessoa que é do ditado, que amor não enche barriga, tá? Então, se você tá vendo essa pessoa investido em outro alguém, né? Deixando a conexão de vocês para trás, e ainda assim tá na expectativa do retorno dessa pessoa, espere, mas dá uma esperada aí vivendo, principalmente se existir fatores financeiros ou outros compromissos, né, que essa pessoa priorizou e não priorizou você, tá? Porque pode ser que, para alguns casos, sim, a pessoa siga, né? Mesmo tendo com essa consciência de que vacilou feio aí com você, né? Onde você tinha expectativas de que seria algo construtivo e não foi, e a pessoa ela pode ali ir criando raízes onde ele ou ela foi buscar, tá? Mas esses casos já estão muito mais do que escancarados. Como em outros fatores, é aquela pessoa que acha que a situação é desafiadora, mas que se ele ou ela conversar com você, esclarecer as razões, os fatores, analisar direitinho, né, sobre essa questão de se comprometer e trazer mais maturidade, mais preparo entre casal, vocês podem ter essa questão da reconciliação, tá? Agora preste atenção, né, no retorno e nas propostas que essa pessoa vai fazer, se são cabíveis aí para a tua vida, tá? Gratidão para quem ficou na primeira opção. E agora vamos para o segundo montinho. Vamos lá, para quem escolheu a segunda opção de leitura da Ágata de Fogo, com o tema por que ele ou ela se mantém afastado ou afastada, o que você precisa saber hoje, no momento atual. Só reforçando que é uma leitura coletiva, adapte para a sua realidade, pegue só aquilo que for para você, aquilo que não serve para você, lança para o universo, porque vai servir para o coleguinha. Se essa leitura te ajudar de alguma maneira, vou reforçar aqui o pedido do like, do hype, do comentário. Se não for inscrito ou inscrita, convido a se inscrever no canal. E para quem deseja uma consulta na sua energia ou assunto específico comigo, o meu contato vai estar fixado no primeiro comentário desse e de todos os vídeos aqui do canal, como também na descrição. Vamos lá? Mentaliza a pessoa, vamos saber por que no momento ele ou ela se mantém afastada. Por que essa pessoa se mantém afastada do consulente? Peraí, tá? Vou colocar aqui a minutagem, escrever para ficar bonitinho para vocês. Por que essa pessoa se mantém afastado ou afastada do consulente? Como vocês estão, pessoal do grupo 2? Ótimos, ótimos e ótimas. Ó, gente, eu falo no plural, já teve até uma inscrita que me corrigiu. É porque eu tenho a noção que tem mais de uma pessoa assistindo essa leitura, tá? Desonestidade. Mentindo, nos separei. Então aqui, né? Essa pessoa considera que houve algo aqui relacionado à desonestidade, mentiras, coisas que ocasionaram
uma separação entre vocês. Vamos entender melhor, tá? Que essa pessoa se mantém afastado ou afastada do consulente. E que essa pessoa do segundo montinho se mantém afastada. Enquanto eu tiro as cartas, dá para deixar um coraçãozinho, um emoji, se inscrever no canal, deixar o like. Que essa pessoa se mantém afastada. 10 de espadas. Rainha de copas. Peraí que eu vou cobrir, que essa rainha de copas aqui, ela é meio saliente. Pode dar ali problema na leitura. 2 de pentáculos. 9 de pentáculos. Carta que vem de corte, 2 de paus. Porque essa pessoa se mantém afastada do consulente. Que você precisa e merece saber agora sobre essa situação. Complementação aqui com Lenormand. Árvore. O homem, ou a pessoa que você mentalizou, independente de ser homem ou mulher. Criança. Trevo. A carta aqui dos dados, que é uma carta extra desse Lenormand. Peixes. Jardim. Máscaras. Carta que vem de corte é a carta da lua. Vamos lá, por que essa pessoa se mantém afastada de você e o que você precisa e merece saber hoje, tá? Essa carta aqui do oráculo, né? Desonestidade, mentindo, não separei. Gente, a desonestidade, existem várias formas da pessoa ser desonesta, tá? Pode ser, né, uma mentira, é ser desonesto, é ser desleal, uma traição. Existem várias formas de nos sentirmos enganados, tá? E com essa conjunção de cartas que vem aqui, não dá para florear muito. Então, por que essa pessoa se mantém afastada? Aqui essa pessoa acredita, tá? Primeiro grupo, que magoou muito você. Que você, consulente, né? Era uma pessoa ali que tinha muito aquela questão do amor, mas que esse amor, esse sentimento pode ter virado dor, tá? As rainhas de copas, quando amam, amam muito. Mas quando se magoam profundamente. Então essa pessoa se mantém afastada porque acredita que de alguma maneira causou em você alguma coisa que doeu, tá? E que doeu profundamente. Então aqui é uma pessoa que se mantém afastada porque é uma pessoa que quer, apesar dos pesares, se manter equilibrada. Manter ali a vida dele ou dela, tá? E essa pessoa se mantém afastada por conta de ser uma pessoa que é orgulhosa, tá? É uma pessoa que tem uma característica de pensar só em si.
de até ficar ali, às vezes, parado pensando que ele ou ela se colocou como prioridade, né? Tentou ali equilibrar você em uma outra situação, você em uma outra pessoa, você em uma outra circunstância, e que isso foi algo doloroso, principalmente para você consulente, tá? Então a pessoa se mantém afastada porque sabe que te decepcionou. Só um momento. Pronto, gente, dei um cortezinho aqui porque o meu filho, ele precisou pegar minha gatinha, porque se eu deixo ela aqui, ela sobe em tudo, bagunça tudo, tá? E aí, continuamos. Então, vamos lá. É uma pessoa que acredita que te magoou profundamente, tá? Que ele ou ela, né, tentou manter você e talvez outras coisas da vida, e tá vendo que priorizou, né, só ele ou ela, tá? Então aqui, essa pessoa se mantém afastada porque primeiramente eu vejo que é uma pessoa que tem um certo orgulho, né, mesmo estando errado ou errada. Tem aquela questão de ser uma pessoa muito orgulhosa e uma pessoa que tem dúvidas se vale a pena, né, tentar consertar ou seguir adiante, né, não baixando ali a questão de se render, falar que errou, né, admitir, tá? Então aqui nesse segundo montinho, essa pessoa se mantém afastada porque acredita que árvore também ela fala de tempo, né? É uma pessoa que tá olhando muito mais, tá? Para aquilo que ele ou ela pode manter agora. Que isso está ligado ao quê? Segurança, estabilidade, família, crescimento pessoal. E também pode ter um tempo considerável que essa pessoa se mantém nessa postura, né? De não fazer nada, de ego, de orgulho, de autovalorização. Sabe aquela pessoa que erra, que magoa, mas ali, né, não tem aquela questão da humildade para voltar atrás, né? Sabe que chegou no limite, magoou, machucou, mas não quer admitir que errou. Então é uma pessoa que aqui se mantém afastado ou afastada porque está focando aqui na vida pessoal, tá? É uma pessoa que está buscando renovação, é uma pessoa que está na busca de oportunidades ou de manter o que ele ou ela tem agora. Seja materialmente, como para alguns casos até oportunidades afetivas. Então aqui o que mantém essa pessoa afastada é uma pessoa que acredita que, né, brincou, né, com seus sentimentos. É uma pessoa que também tem medo aqui de se arriscar, tá? Se arriscar no quê? Numa tentativa de retorno, porque para essa pessoa, ele ou ela se mantém afastado ou afastada, porque de alguma maneira ele ou ela sabe que não pode estar mais ali brincando com os seus sentimentos, que você não seria mais ingênuo ou ingênua em acreditar, tá, no que ele ou ela tem para lhe oferecer. E eu vou ser bem sincera aqui, tá? É uma pessoa que ela pode ter sim iludido, tá, você com propostas de mudanças, de melhoria e até mesmo de comprometimento, onde ele ou ela estava ali brincando, né, de relacionamento, brincando de amorzinho, e estava ali muito mais olhando, tá, para as questões dele ou dela. Então tem casos aqui, né, que o que mantém essa pessoa afastada é uma pessoa que acredita que não tem tempo mais para se arriscar, que perdeu a oportunidade por conta de mentiras, de falsidade, né, de esconder coisas. Então aqui, nesse montinho 2, na energia atual, tá? A pessoa se mantém afastada, até tem uma situação assim,
que a pessoa, ela faz aquele jogo, tá? Do quê? De se mostrar uma pessoa muito equilibrada, né? Uma pessoa ali que está na busca de oportunidades, mas é uma pessoa completamente insegura. Insegura com o quê? Com as próprias emoções. É uma pessoa que não acredita, tá? Nem nele ou nela mesma. Em questões de quê? De se comprometer e levar a sério, de se dar essa oportunidade aqui entre você e ele ou ela, tá? E outra coisa, tem casos aqui que essa pessoa, ela pode sim ter arriscado a situação de vocês, né, como casal, para ir em busca de novas oportunidades afetivas. E tem casos que essa pessoa, ela nota que te magoou, tá? Que tentou ali equilibrar, né? Pensando só em si, ficou ali muito em cima do muro, tentando administrar você e mais uma outra situação de vida, sendo uma outra pessoa, né? Para alguns casos até uma outra família, ou questões aqui muito pessoais, tá? E tem situações que essa pessoa, ela sabe que brincou, né? Que estaria ali correndo riscos, mas mesmo assim ainda ficou mantendo uma situação com você. Só que essa pessoa percebe que poderia ser desmascarada, que poderia ter aquela questão de não conseguir mais manter esse personagem aqui, da pessoa firme, da pessoa muito segura, da pessoa que estava ali disposta a viver o novo. Então tem situações que essa pessoa ela pode até ter outra pessoa, pode até ter um outro alguém, tá? Mas aqui eu sinto que ainda assim ele ou ela acredita que tá tanto se enganando como enganando a outra pessoa. Tá preenchendo as lacunas afetivas, tá? Investindo naquilo que ele ou ela tem agora. Então é uma pessoa que magoa, fere, brinca com as emoções, e quando vê que ele ou ela perdeu uma grande oportunidade, ou que vai ter que se aprofundar emocionalmente, mostra a verdadeira face. E essa verdadeira face talvez não tenha sido tão bonitinha, pelo menos para você, tá? Que aqui é uma pessoa que, se brincar, mente até para ele ou para ela mesma. É aquela pessoa que tenta fazer manobras, tá? Aquela pessoa que faz coisas estratégicas. Então, se essa pessoa se mantém afastada, tem casos que essa pessoa ela pode estar sim, tá? Jogando aqui com você. De que maneira jogando? Tá olhando quais as oportunidades que teria se caso ele ou ela mantesse você na vida dele ou dela, tá? Se daria para administrar você, a vida pessoal e os propósitos dessa pessoa. Então aqui é uma pessoa que tem uma tendência a fazer promessas, principalmente, né? Promessas aqui que envolva coisas como uma pessoa muito segura, que quer oportunidades, que quer chances, mas na hora a pessoa ela fica com medo de levar adiante. E isso pode magoar, como pode ter magoado você, tá? Então, nesse montinho 2, o que mantém essa pessoa afastada é a pessoa ter sido desonesta, é a pessoa ter te magoado profundamente, e aí você sabe se é o seu montinho nessa parte, é ter tentado, tá? Se mostrar uma pessoa muito sólida, muito equilibrada, e na hora que foi, né, para ele ou ela estruturar ou manter a situação entre vocês, a pessoa começou a fazer brincadeira, né? Começou ali a aprontar. Inclusive, para alguns casos,
Tinha caso que essa pessoa estava tentando administrar você e uma outra pessoa, você e a vida particular e paralela dele ou dela, tá? Então aqui a pessoa se mantém afastada porque está assegurando e se arriscando nas oportunidades onde ele ou ela ainda consegue ser quem é, tá? E onde ele ou ela é aceito. Então é uma pessoa que acredita que não pode lhe enganar, que não pode mais ficar administrando você e outras situações de vida. Por quê? Porque seria correr o risco de tentar meio que se inserir na sua vida, fazer promessas e não cumpri-las. E por saber que você já não confia, já não acredita, essa pessoa sabe que talvez você também possa reagir, né, de uma maneira onde magoe, onde fira ele ou ela, tá? Principalmente para você que já ali, né, percebeu que essa pessoa tem um grau de imaturidade muito grande, principalmente emocional e afetiva. É uma pessoa aqui que, para muitos casos, é de difícil convivência. Por quê? Porque vive aqui onde tá bom para ele ou para ela. Onde o outro lado tem que ser uma pessoa que aceite tudo. Tem que ser uma pessoa que aceite o tempo dele ou dela, que aceite ele ou ela, né? Fazer coisas que bem quer. E se você perguntar, é mentira, é isso, é aquilo lá. Quando não consegue sustentar mais o personagem, vai ali se garantir onde ele ou ela se sente validado, tá? Agora um segundo grupo aqui, né? Se você se identifica. Se por acaso aqui a desonestidade, tá? Foi da sua parte, se você meio que terminou com essa pessoa, ou se você terminou ou por traição, tá? Ou porque totalmente chegou e disse que não queria mais, tá doendo nessa pessoa porque essa pessoa tá se sentindo ali rejeitada, tá? E acha que você enganou ele ou ela, né? Que você falava que amava, que gostava, mas, digamos, apunhalou, né, ele ou ela com a sua decisão. Então, se isso aconteceu, né, se você foi lá e terminou, ou se você foi lá e fez algo onde essa pessoa se sentiu traída, o que mantém afastado ou afastada é a pessoa, né, num caso de querer manter o amor próprio dele ou dela, tá? Recuperar a autoestima, tentar se equilibrar, se manter muito firme e pensando o quê? Tá? Não confia, sendo bem sincera. Então aqui eu já estou abrangendo, por isso que a leitura sai longa, para um outro grupo. Então se é uma pessoa que estava ali pronta, né, ou querendo manter uma segurança com você, uma oportunidade, e você brincou com ele ou com ela, seja uma brincadeira mesmo, né, para ver se ele ou ela investia, corria atrás, ou algo do tipo para validar ego, tá? Essa pessoa não gostou não. Tá ali achando que você teve um comportamento imaturo infantil com ele ou com ela, tá? E tá dando prioridade agora a uma nova vida. E pode ser que ele ou ela também comece a querer brincar, né, com as suas emoções, se houver esse caminho ainda, tá? Então, se foi você, no caso, né, nesse contexto, que não quis mais a pessoa, seja porque você já tinha ou arrumou outro alguém, é seu livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Nós estamos aqui para abordar o tema, tá? Essa pessoa acha que você foi uma pessoa que enganou, que mentiu, né? Que aquela segurança toda que você passava para ele ou para ela era algo ilusório, tá? Então, se essa pessoa, no caso, né, se você cometeu um erro, tá?
Se você aqui estava em cima do muro e você não escolheu essa pessoa, seja você se escolhendo ou escolhendo uma outra pessoa, uma outra situação, uma outra circunstância, essa pessoa está vendo você como alguém, tá? Que não tinha propósito com ele ou com ela. Que você queria sim viver uma novidade ou alguma coisa, mas que brincou com os sentimentos. E digo mais, é uma pessoa que acha que não quer correr risco de investir mais. Por quê? Porque acredita que a qualquer momento pode ser enganado ou enganada, tá? É uma pessoa que acha que, no caso, né? Se foi você, não foi, não toma, essa parte não é sua, tá? É uma pessoa que tá ali priorizando a autoestima, o orgulho dele ou dela, né? Tá ali paradinho, paradinha, tentando se reequilibrar, tá? E é aquele tipo de pessoa que, se foi você nessa questão, ele ou ela acredita que o tempo que investiu, né? A situação que ele ou ela lhe propôs, você teve medo de arriscar. Ou seja, teve medo ou não quis mesmo dar uma oportunidade ou uma nova oportunidade para ele ou para ela e foi investir em coisas, pessoas ou situações pelo qual você se sentia mais seguro ou segura. E essa pessoa ainda acha que você tá se enganando, se iludindo, porque para ele ou para ela, essa pessoa que você mentalizou era a pessoa certa, era a pessoa ideal, era a pessoa que iria lhe trazer coisas boas, tá? Que quem perdeu a chance foi você. Tem essa aqui. Pode ser o achismo, né? Não tô julgando não, tá? Se caso você decidiu optar por algo que você já tinha, porque teve medo de largar tudo, ou teve medo de, ou não quis manter a situação com essa pessoa, é só isso, tá? A pessoa tá ali tentando manter o ego dele ou dela, né? A recuperar a autoestima, tá doendo, tá se sentindo traído ou traída, e ainda convencido ou convencida de que você perdeu uma grande oportunidade porque você se iludiu ou porque você é uma pessoa que não transmitiu para ele ou para ela uma segurança, tá? Emocional. Então tem uma desconfiança também por parte da pessoa. Pode ser o achismo? Pode. Às vezes, né? Você tá ali numa situação com a pessoa e a maneira que a pessoa se comporta, o seu estilo de vida e vários outros fatores fazem com que você não queira mais ou com que você desista. E aí a pessoa, né, julga o que está sentindo da maneira que quer. Como você vai lidar com essa situação é algo muito seu, tá? Porque se você não quis permanecer, você teve os seus motivos. Agora, só uma coisa aqui, tá? Essa pessoa, ela tá muito magoada nesses casos. E acha que você só pensou em si, não pensou no sentimento dele ou dela. E o que é que acontece? Essa pessoa se mantém afastada porque acha que você está aproveitando a tua vida. Para alguns casos, acha que você está se iludindo ou iludindo um outro alguém, ou sendo iludida, né? Ou você é uma pessoa que está agora numa fase de querer viver as oportunidades. E ele ou ela está naquela de não confiar mais em quem se arriscar, em pedir uma nova chance, tá? Quer mostrar muita firmeza, quer mostrar aquela questão de não tô nem aí, mas tá doendo na pessoa, tá? É aquele tipo de pessoa que ainda pode falar, né? Se tiver a oportunidade, que você não quis, que quem perdeu foi você, que foi enganado, enganada, que era ilusão, que tem outras coisas, que tem outras oportunidades, tá? Tem um orgulhozinho aqui. Também tem casos que essa pessoa acha que você foi influenciável, tá? Nesse grupo, entenda bem. Já falei do outro grupo lá que foi a pessoa. Então é isso, certo? E outra coisa, eu vou dar aqui mais um alerta. Se em casos, tá? Em alguns casos,
você magoou essa pessoa, né? Se você realmente ou traiu ou teve algum tipo de desonestidade, né, que a pessoa considera, não fique carregando essa culpa, tá? É algo plausível você admitir que você errou? Sim, tá? Só vou dar aqui uma pincelada numa coisa, tá? Se você fez isso de uma maneira estratégica, para magoar mesmo, para ferir, essa pessoa ela tá muito firme e convicta, tá? De algumas questões, de se priorizar e de não confiar mais na situação entre vocês, não quer correr o risco de se magoar novamente. E se essa pessoa tentar voltar ou tentar pedir uma nova oportunidade, ou até se você for fazer isso, essa pessoa ela pode brincar um pouquinho com seus sentimentos, tá? Ou lhe testar e querer meio que dar um troco, tá? Em alguns casos, essa pessoa ela pode fazer isso. Por quê? Porque não suporta o fato dele ou dela, né, ter sido trocada, seja pela sua própria liberdade, por alguém que você já tinha, ou até mesmo por uma outra pessoa que você possa ter conhecido, tá? Se for esse caso aqui, essa pessoa, ela não confia mais nessa situação. Se houver entre vocês uma conversa, uma reconciliação ou até uma tentativa, essa pessoa ela pode estar se mostrando muito segura, mas pode ser uma pessoa muito arrogante, tipo, de querer dar um troco, tá? De quando você achar que ele ou ela tá lhe dando uma chance, essa pessoa ela tá só apenas ali querendo fazer o mesmo, tá? Pra meio que tipo assim, o consulente vê como dói, o consulente vê que não é isso tudo. Esse tipo de coisa bem chata, tá? Então, se você sabe que é uma pessoa rancorosa, que é uma pessoa que tem ali a capacidade de querer revidar, tá? Por uma escolha que você fez, que ele ou ela não gostou, essa pessoa ela pode sim, tá? Querer que você sinta o mesmo que ele ou ela sentiu. É só um alerta aqui, ok? Agora, se não foi você, já foi dito ao decorrer da leitura, tá? Já deixei bem claro ali, né? Que divide em grupos. Por isso que a leitura sai longa. Por quê? Porque às vezes tem adaptações, tá? Tem leituras que já vem tudo entregue, redondinhas. E tem outras que cabe adaptações. Então, quando cabe, eu faço, tá? Então é isso, gratidão para quem ficou até aqui. Eu espero ter te ajudado. Se você gostou dessa leitura, se ressoou, se fez sentido, né? Deixa o like, o hype, um coraçãozinho, um emoji. Quer fazer a sua leitura na sua energia? O meu contato tá no primeiro comentário fixado, desse e todos os vídeos aqui do canal, como também na descrição, tá? Então é isso. Gratidão. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima leitura.